e. Tirar essa campainha. Show. Certo. Então eu gosto de explicar com o rascunho assim, porque é assim que eu consigo me expressar, tá? Me expressar. Mas esse mecanismo que a gente vai ver um pouquinho lá quando a gente falar de fadiga por deformação, a gente vai falar um pouquinho desse mecanismo de escoamento de novo. Tá? De novo. Vamos lá. Então aqui, ó, nos nossos estágios, a gente tem o estágio 1, a nucleação, início das microtrincas devido à deformação plástica cíclica, ou seja, traciona, comprime, traciona, comprime, traciona, comprime. Dos participantes aí, tudo online, show de bola. Coisa, abre o microfone aí, diz, ó, professor, calma, volta, deu problema. Tá? Se tiver meio ruim o som também, pode reclamar que eu falo mais alto aqui, chego mais perto do notebook. Eu tô com o microfone no notebook, né? Eu tô sem fone. E vamos, qualquer coisa vocês dão um grito aí. Então, pontuar ali início das microtrincas devido à deformação plástica cíclica, né, que vai iniciar a trinca. Aí a gente vê essas marcas, parece um caramujo ali, parece uma linha de árvore, né? Chamada de marcas de praia, tá? Porque é como se fosse a onda batendo, tá? Cada linha dessa ali... Oi? Alguém falou alguma coisa, hein? Pode falar. Não? Vamos lá. Cada vez que o teu material abre, traciona e fecha, tá? Ele faz uma linha... Vocês veem a minha câmera aqui? Porque às vezes eu fico desenhando alguma coisa e tal. Eu vejo ela, não sei se vocês veem ela no canto aqui da tela. Sim, show. Então, faz sentido eu ficar aqui com a mão aqui falando. Então, o material, cada vez que eu traciono, ela abre a trinca, ela gera uma região nova trincada. Fecha, abre a trinca, gera uma região nova trincada. Então, essas linhas aqui que a gente vê no nosso material, a vantagem de ter vocês online, que dá para dar um zoom, né? No Data Show isso nunca aparece. Cada linha dessas representa uma vez que a trinca abriu, certo? E aí, o meu material ele é desenhado, ele é projetado para resistir a um certo esforço, né? Seja de tração, seja de flexão, seja de torção. E à medida que a trinca vai aumentando, vai diminuindo a área resistente. Tá? Então, conforme vai diminuindo a área resistente, a trinca cresce mais ligeiro, porque ela está num estado de tensões maior. Então, ela vai crescendo mais ligeiro, mais ligeiro, mais ligeiro, até que a região remanescente, que é o estágio 3AC, né, é uma região tão pequena, existe tanta tensão aqui, que ele falha de forma frágil. Falha de forma frágil. Tá? Quem já brincou, já testou, quem não testou vale a pena testar, tu pega uma bexiga, um balão de aniversário, né, palito de dente e fura o balão. Ele vai estourar. Porque aquele furo gera uma concentração de tensão, né, e a membrana, por ser muito fina, ela tem um estado de tensão todo muito alto e ele falha de maneira abrupta, de uma vez, né? Que nem diria o pessoal lá de São Francisco de Paula, lá, meus parentes, de vereda. Ele falha de vereda. Né? Agora, se você pegar a bexiga e ir lá perto do nó, ou lá na bunda, você tem uma borracha mais escura, ou seja, mais espessura de borracha, uma borracha mais espessa, e você furar, ele vai vazar sem romper. Né?
Ou seja, lá naquela região onde tem uma espessura maior, o teu estado de tensão é menor. Então, ele não propaga a trinca. Tá? E na casquinha, onde tem uma espessura mais fina na membrana, ele propaga aquela trinca e rompe de maneira catastrófica. Tá? Então, isso é o que acontece aqui na região C. Na região C. Tá? E o mais legal, nunca perca uma oportunidade de ver uma peça, né, que falhou por fadiga. É um aprendizado, ainda mais com essa noção que vocês têm, tá? E tem um setor da engenharia, tá? Engenharia de materiais, que avalia como é que é isso aqui? Mecânica da fratura? Não, não é mecânica da fratura. A superfície, fratura, fadiga, né? Que avalia, baseado em como a peça rompeu, qual o tipo de esforço que estava submetido na peça. E com isso a gente consegue ver se o material teve sobrecarga, se não teve sobrecarga, se foi alguma falha de material ou não, né? Ó, dependendo do nível de concentração de tensão, certo? Que tem, ela faz uma curva um pouquinho diferente, tá? Tensão alta tensão nominal, ou seja, reduzir um pouquinho a área, essa área aqui já não resiste mais e rompe, tá? Porque eu estou com uma tensão muito elevada. Nesse outro caso, está com uma tensão baixa. Ó. Esse pouquinho de área consegue resistir à aplicação. Né? Então, ele demora mais para romper. Tá? E aqui tem, tem tensão com pressão. Isso aqui que eu queria ver. Deixa eu tentar fazer a apresentação aqui que fica mais interessante. Assim. E assim. Lê. Talvez a minha cara aqui vai atrapalhar um pouquinho. Deixa eu minimizar ela para não atrapalhar. Tá. Então, aqui você tem ali caso de tensão, compressão. Tensão, 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 compressão. Flexão unidirecional, ou seja, no caso de vai e vem. Aqui é flexão reversa, ou seja, ora força para baixo, ora para cima. Tá? Aqui é ora para baixo, ora nada. Ora para baixo, ora nada. Então, ele trinca em cima e embaixo, né, nesse sentido. Torção, flexão rotacional, né, onde você tem um eixo sobre flexão rotacionando. E torção. Então, torção sempre falha a 45 graus, né, lá devido ao círculo de Mohr, o estado de tensões principais estar direcionada nesse sentido. Tá? Direcionada nesse sentido. Mas aqui ele rompeu reto, sim. É que aí aqui você tem um material frágil e aqui um material dúctil. Então ele vai romper diferente. O mecanismo que gera a falha ele é um pouco diferente. Tá? Aqui tem outro exemplo, né, onde começou a trinca lá no rasgo de chaveta. Rasgo de chaveta são grandes concentradores de tensão. E aí ele foi rompendo, crescendo, até romper em C. Então, uma região muito pequena eu já conseguia resistir ao carregamento. Então, olha, quão pequena era a tensão nesse corpo e mesmo assim falhou. E tem um outro caso aqui, isso aqui é um furo de lubrificação. Tá? É feito o furo num sentido aqui e nesse sentido aqui, ó. E tem um desencontro, tá? E esse desencontro iniciou... É um defeito de fabricação que iniciou trincas. E rompeu aqui, ó. Também com uma tensão bem baixa. Mesmo assim, rompeu. Esse aqui é um trilho de trem, eu acho. Né? Aqui do contato. Tá? Tensão de contato. Iniciou a trinca e propagou até a falha. Esse aqui já é um elemento que está com uma tensão elevada. Porque precisou de muita área para ele romper. Então, isso aqui quer dizer que já estava sobrecarregado a tua peça. Esse aqui
Esse aqui eu peguei do livro, tá? Não sei se isso o quanto é verídico ou não, mas aqui foi uma falha que começou internamente, uma falha lá do um processo de forjamento, tá? Uma trinca interna, e essa trinca foi propagando, né? E quando ficou um tamanho crítico, ele rompeu por tração aqui. Tu nem viu a trinca crescendo. Esse aqui é uma marcação que foi feita na polia, tá? E fez convidou, né? Iniciou a trinca. Teve um pessoal de Santa Catarina, em Braco, as geladeiras, também que fez uma marca lá de um cliente num compressor, né? Uma marcação assim, estampada, acho que era no compressor hermético. E essa marcação, enfim, tinha tipo um ponto crítico assim, e daqui começou uma trinca. Então, também, marcação gera início de trinca. Esse aqui era uma furação original, aqui o projeto original. Uma furação para lubrificação que estava disposta numa região de tensão. Tá? Uma região de tensão. E falhou. Então, foi modificada a posição do furo para uma região de menor tensão para que não iniciasse uma trinca. Opa. Tudo certo aí, pessoal? Vou voltar aqui para nossa... O Jason ergueu a mão. Diga, Jason. Eu recebi uma mensagem aqui, fiquei assustado. Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Isso aqui eu vou falar agora. Então, fadiga. A gente tem 3 métodos. Vou botar aqui 1, 2, 3 para a gente achar. 1, 2, 3. A gente tem 3 métodos, tá? Para descrever fadiga. 3 métodos principais, tá? Principais para descrever a fadiga. Um é o método tensão-vida. Tá? A fadiga a gente trata com N. Então, isso aqui é tensão. Podia ter usado sigma, né? Sigma é S, sigma. Sigma, S, N. E esse aqui é vida. Vida útil mesmo, tá? Como se fosse uma vida, um eletrodoméstico que falha, né? A vida. Tá? E a vida na fadiga é sempre expressa em número de ciclos. Tá? Não é expressa por horas, por, sei lá, quilômetro, nem por nada, né? Ela é expressa em número de ciclos. Quantos ciclos fez dessa tensão? Mas professor, como é que eu vou saber? Aí é que está a engenharia, né? Por isso que a Randon faz campo de prova, né? Para dar uma volta numa pista e ver a cada volta, cada quilômetro que eu dou nessa pista, me gera, sei lá, 50 ciclos, 100 ciclos, né? E aí você consegue relacionar com a fadiga. Tá? O método tensão-vida. Essa aqui, a falha é igual à nucleação da trinca. Da trinca. Então quer dizer que depois que nucleou a trinca, ele pode durar mais um monte, mas, claro, depende do tipo do material. Tá? Ela é usada para projetar, para dimensionar, projeto. Ela é mais fácil, por isso que é usada no projeto. Foi o primeiro método inventado lá pelo Huller, a gente já vai falar um pouquinho dele. Né? E é para alto ciclo. Tá? O que é o alto ciclo? É maior, vamos lá, 100 mil.
100 mil. Então, esse é o número que eu chutei, tá? Não é, assim, 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 assado. Não. É porque é para alto ciclo. 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, tá? 10 milhões de ciclos e por aí vai. A gente utiliza esse critério. Critério 1. Critério 2. Vou botar aqui do lado, vou botar aqui do lado mesmo. Critério 2. Deformação vida. Deformação vida. Aí a falha também seria, né, nucleação para a propagação. Tá? É um método relativamente novo. Antes de ter computação, não se conseguia calcular com esse método. Tá? Quer dizer, não se conseguia. A computação veio ajudar. Tá? Antes disso era muito manual, aí ficava meio limitado a atenção. Tá? Ela é baseada numa deformação plástica mais uma deformação elástica, tá? Sendo que essa deformação elástica é a mesma que dá fadiga, tensão, vida. Então, ela acrescenta a influência da plasticidade do material na falha, na vida do item. Tá? Ela é utilizada na fase de análise. Análise de elementos finitos. Análise do material rompido. Né? Uma análise mais precisa. Quando já tem a peça, já testou a peça e você quer analisar ela melhor. Tá? Mede a vida. Médio N. Tá? Então, esse aqui ele trabalharia, sei lá, de 10 mil até 500 mil, até 1 milhão de ciclos, poderia trabalhar com esse aqui. Né? Mas ele é um pouco mais preciso. Esse aqui é mais preciso para alto ciclo. Baixo ciclo ele não tem precisão. Esse aqui começa a ter uma precisão melhor, né, para esse médio ciclo. Né? Baixo ciclo, médio ciclo. Tá? E o terceiro método é a mecânica da fratura linear elástica. Lembra que a gente viu um pouquinho a aula passada, né? Um material com uma entalhe, uma trinca, e a gente avaliaria se ele ia resistir àquela trinca ou não. Tá? Esse método, ele avalia o crescimento da trinca. Então, ele é um pouco diferente. Ele assume que o material já está trincado. Ele assume que o material já está trincado. E ele vê, ó, se ele já tem uma trinca, essa trinca vai crescer. E essa trinca crescendo, ele vai durar tantos ciclos. Ele é utilizado em análise também, tá? Predição, a manufatura preditiva, predição. Lembra da manufatura preditiva? Utiliza esse tipo de critério. E monitoramento. Avião. Tá? O avião também usa esse critério, esse método, para avaliar a segurança do teu componente. Tá? Ela é feita para um baixo ciclo. Para baixo ciclo. Tá? A gente vai falar bastante da tensão. A gente vai falar bastante desse aqui. Tá? Esse aqui eu vou dar só pinceladas para mostrar o que é que muda. Eu vou tentar falar um pouquinho desse aqui. Não muita coisa. Que cai bastante em concurso, né? Quem vai fazer concurso de engenharia, sempre lá mete uma questãozinha lá de mecânica da fratura linear elástica. Só pra... Sim, o terceiro é o mais confiável, Luciano, por incrível que pareça. Tá? O terceiro ele é mais confiável, porque ele avalia
o teu material? Ele vai lá e mede o teu material. Mede se você já tem uma trinca ou não. Vai lá e mede se já tem uma trinca ou não. Ele mediu e não achou trinca. Não é que ele não achou trinca. A trinca é menor do que a resolução do aparelho que ele está medindo. Então, se você utilizar um critério de fluido penetrante, né, líquido penetrante, você tem uma certa resolução, uma trinca que você consegue visualizar. Né? Então, quer dizer, ele calcula a vida dizendo que está trincado e essa trinca é menor do que a resolução que eu consigo ver, mas pode ser que tenha uma trinca. Ele trabalha mais ou menos nesse... Por isso que é monitoramento. Né? Só, se essa trinca tiver desse tamanho, ela vai demorar tantos ciclos para crescer. Então, aqui, tantos ciclos eu venho monitorar de novo. Bastante utilizado em prensas. Nunca vi... Eu não tenho... como é que eu vou te dizer? Nunca vi sendo utilizado em prensas, tá? Mas poderia. Seria até bem inteligente de utilizar em máquinas, né? Máquinas que não podem parar. Aí você vai lá, manutenção preditiva, né? Você vai lá ver se tem uma trinca e avalia quanto essa trinca vai dar de vida na tua máquina. Sim. É mecânica da fratura linear elástica. Tá? Vou falar um pouquinho lá na frente aqui. Cadê a apresentação? Viu? Acho que encerrei. Aqui é tensão vida, tensão vida, tensão vida, tensão vida, tensão vida, tensão vida, deformação vida. Tá? E aqui, ó. Mecânica da fratura linear elástica fratura mecânica. Né? Método de mecânica da fratura linear elástica. Vou só voltar um pouquinho. Para ir por passos. Deixa eu ver o que tem no chat. O chat sumiu. Aqui. Não é nada. Fique à vontade de perguntar. Qualquer coisa, dá um grito aí. Tá. Então, o primeiro que começou a estudar, deixa eu ver se eu apertar aqui vai para vocês ou não. O primeiro que começou a estudar, acho que foi. O primeiro que começou a estudar a fadiga foi o, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, Wöhler. Mohr, não Wöhler, Mohr. Mohr. Ele começou a observar falhas em eixos de trem. O eixo ficava rodando e falhava. Então ele fez uma máquina, um esboço da máquina dele aí patenteado e tudo, para testar a vida. Então ele botava um peso aqui no eixo e rotacionava esse eixo. Tinha um rolamento que esse peso ficasse para baixo e rotacionava esse eixo. Então, olha só. Se eu olhar, deixa eu tentar mostrar isso para vocês de outra maneira. Foi. Então, imagine aqui meu eixo, tá? Eu vou engastar ele para ficar um pouco mais fácil para mim analisar. E eu vou aplicar uma força nele. Então, aqui a face superior, aqui está escrito aqui Faber-Castell, né? Tem duas Faber-Castell, mas tudo bem. Ela está em tração e a inferior está em compressão. Quando meu eixo gira, olha só, e minha força continua para baixo, ele dá meia volta, a face que estava em cima está embaixo, então estava em tração, agora está em compressão, e a fase que estava em compressão está em tração. Eu continuo dando, e quando eu dei uma volta, eu gerei um ciclo. Então, a cada volta, o material sai de tração, compressão e volta a ter tração. Então, isso gera um senoide. Tá? E foi por ali que o Mohr começou a estudar. Esse senoidezinho que vocês veem aqui. Ó. Então, é citado uma amplitude de tensão entre a máxima e a mínima,
e uma razão de carregamento. Isso aqui, para qualquer ensaio de fadiga que vocês vão fazer, você tem que informar essas duas características, né? Máximo pelo mínimo. E amplitude, tensão máxima menos tensão mínima. Tá? Isso aqui é muito cedo. Bom, vamos lá. Já adiantando que tensões médias, tá? Então, se eu aqui essa curva, ela não está, bom, se a gente vai falar, complicado falar isso agora, nem vou falar, vou tocar para frente, a gente volta ali e volta. Então, aqui os 3 métodos, né, tensão vida, deformação vida e mecânica, aqui o nome, mecânica da fratura linear elástica, tá? Método tensão vida, gerada pela máquina do Moore, né, submete a amostra a uma flexão pura. Esse aqui é o método normalizado, tá, atual, é uma amostrinha ali, um corpo de prova, tá? Uma amostra usinada e polida, certo? E uma força, aplicada uma força aqui, né? Então isso gera um momento máximo nesse centro. E aqui que você vai induzir a falha, né? É feito o corpo bem liso, sem concentração de tensão, né? Embora é deixada uma seção mínima para ele resistir, né? Para ele romper nessa porção aí. Tá? E aí o Moore começou a testar diferentes cargas e quanto durava cada carga. Então ele pegava a máquina dele, né, botava uma carga bem alta e, sei lá, dava aqui, ó, 10 na 1. Quanto que é 10 na 1? 10 na 1 é 10, né? Então dava 10 voltas e ela quebrava. Aí ele reduzia um pouco o peso. Vou botar a caneta aqui. Ponteiro. Pontador laser, pode ser. Reduzia um pouco o peso, tá? Testava e ele durava 100. Botava uma marquinha ali, né? Fazia isso algumas vezes para ter uma estatística legal aí. Reduzia um pouco mais o peso, testava e durava 1000. 10 na 3, 1000. Baixava o peso, testava 10 na 4, 10.000. 10 na 5, 100.000. 10 na 6, 1 milhão de ciclos. E aí, baseado, cada pontinho que ele representa uma falha, né? E ele observou, o primeiro a observar, que a partir de um determinado ponto, tá, a amostra não quebra mais. A partir de um ponto, a amostra não quebra mais. Tá? Ele falou, ó, o joelho ocorre próximo a 10 na 6 ciclos. Tá? Que esse joelho, esse ponto em que o material não quebra mais, essa chamada vida infinita, tá? Ocorre para 10 na 6 ciclos. Muita literatura hoje fala em 10 na 7. Tá? Então, é 1 milhão de ciclos. Literaturas hoje falam em 10 milhões de ciclos que acontece esse joelho. Tá? Isso é válido para esse tipo de amostra aqui. Se você tem contato, se tem alguma coisa que agride teu material, ele pode não apresentar esse ponto de vida infinita. Certo? Pode apresentar. Mas para eixos, para componentes de aço ali, ele apresenta esse joelho, esse ponto de vida infinito. E isso, tá, é chamada de endurance, de inglês. Endurance. Tá? Se você estiver no celular agora de bobeira, não estiver muito afim de prestar atenção na aula, vão lá no Google e procuram o que é um endurance, né? Procurem a tradução para endurance, tá? Não vai ser endurance. Endurance eu acho que é uma palavra que nem existe. Tá? Mas endurance, procurem lá que vocês vão ver. Vai dizer que é uma resistência, tá? Mas é uma resistência pela persistência. Tá? É assim que eu traduzo. Procurem lá que vocês vão achar uma tradução melhor do que a minha. Tensões abaixo de SE são consideradas de vida infinita, né? Ou seja, o material dura para sempre. Entre 10 na 3, ou seja, 1000 e 1 milhão, é esperada uma vida finita. Aqui 10 na 3, tá? 10 na 3, 10 na 6, uma vida finita.
Carregamentos abaixo de 10 na 3 são chamados de baixo ciclo, considerado quase estático. Nossa, já está acabando a reunião. E o escoamento usualmente acontece antes dessa zona. Então, a gente falou aula passada do critério de falha, né? Eu falei até 1000 ciclos. 1000 ciclos. 1000 ciclos. Aqui, ó. Se falhar antes de 1000 ciclos, normalmente, né? Claro que depende do material, depende da fragilidade do material e tal. Normalmente, ele escoou antes dessa região. Tá? Na engenharia, a gente está... Certo, hein? Só tem... Caiu. Na engenharia, a gente está cada vez mais indo para o limite, tá? Da resistência do material. Indo para o limite da resistência do material. Então, a gente está explorando mais essa região de baixo ciclo. Tá? Para aplicações que você tem 10.000, né? Até 10.000, a gente pesquisa ali e tal, dimensiona o material para ele deformar, mas ele resistir. Alumínio, materiais não ferrosos, frequentemente não possuem limite de resistência à fadiga, ou seja, não possuem SE. Existe um joelho, tá? Mas uma hora ou outra ela vai quebrar. A figura 611 mostra no diagrama SN típico para o alumínio. De que é feito o avião, pessoal? Quer dizer que o avião não tem vida infinita. O avião tem sempre uma vida finita. Tá? Então, aqui a gente tem dois símbolos já para falar, isso confunde bastante os alunos. A gente tem o SE, que é a tensão do joelho, tá? E tem o SF, que é relacionado ao específico número de ciclos. Tá? Então, a gente vai ter essas duas tensões quando a gente falar de fadiga. Então, calcule qual tensão o material tem que estar submetido para resistir a 500 mil ciclos. Primeiro, a gente vai calcular o SE, para depois calcular o SF. Primeiro calculou o SE, deixa eu achar aqui. Primeiro calculou o SE, tá? Para depois traçar essa reta e encontrar o respectivo SF. Então, já adiantando para vocês, que vocês vão fazer lá na frente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, eu tenho 8 minutos, eu vou terminar esse métodos aqui, depois a gente não fala mais sobre eles, e a gente vai direto para a parte de tensão. Método deformação vida. Tá? Método de deformação vida é útil para explicar a natureza da fadiga. Vou tentar explicar mais ou menos o que tem escrito ali no Então, eu falei que tinha lá na página 2, tinha um defeito que formava a nucleação da trinca. Tá? Nesse defeito, ou não, quiser pensar na superfície, diagrama, tensão, deformação. Tá? Então, vocês já sabem, já estudaram, já cansei de mostrar isso para vocês, né? O material tem uma curva tensão-deformação, por exemplo, essa daqui. O que significa? Se eu tenho um elemento, traciono ele, tá? Eu vou andando nessa curva. Quando eu cheguei nesse ponto, eu estou no limite elástico do elemento. Se eu ultrapassar esse ponto, eu entro na região plástica, ou seja, o que eu deformo, ele não volta mais. Tudo certo. Chega na minha net. Tem um pessoal que está fora aí.
Zica, o que houve? Tudo certo, foi. Vamos bastante. Eu vou dar uma olhada na minha internet como é que tá, mas pode ser o sistema do Zoom, tá? Então, eu tenho o meu elemento, tracionei, região elástica, ultrapassei e fui para a região plástica. Tracionei até esse ponto, né? Porque eu tenho lá no meu ponto, lá no meu material, um defeito, tá? Um defeito, pode ser da fabricação, pode ser do material, por aí vai. Chegou nesse ponto, eu soltei, né? Eu estava tracionando, eu parei de tracionar. Ou eu gerei uma... Então, parei de tracionar, soltei a carga. Quando soltar a carga, o material ele vai voltar paralelo. Esse é o método de deformação vida, sim. É deformação vida. Tá? Mas esse é só um entendimento. Depois a gente vai aplicar para calcular, enfim. Eu tracionei, soltei, pá. E aqui está a minha deformação plástica permanente. εp. Tá? Agora, esse elemento, eu vou aplicar uma compressão nele. Pá, comprimir. Como esse cara vai se comportar? Ele vai vir para uma outra região de compressão, tá? E vai escoar. E vai gerar uma nova deformação permanente. Então, aqui eu fiz um ciclo. Eu saí sem carregamento, carreguei, escoou. Soltei o carregamento, carreguei na compressão, soltei o carregamento. Então, isso aqui é um ciclo e aqui está a deformação permanente que eu tive neste ciclo. Quando eu carregar esse cara de novo, tá? Ele vai pegar aqui, ele vai escoar e vai andar um pouquinho mais nessa curva. Tá? E vai fazer esse vai e vem. Tá? Então, isso aqui é chamada de curva de histerese. Curva de histerese. Tá? E é mostrada mais ou menos aqui. Ó. Tá? Aqui é o primeiro carregamento, né? Segundo carregamento, terceiro carregamento, quarto carregamento, quinto carregamento. Mostra mais ou menos isso aí. Tá aqui a histerese. Tá? Ciclos de tensão verdadeira, deformação verdadeira para ciclos de reversões. Tem que trabalhar com a tensão verdadeira, não mais a de... E aí, eu vou observar uma vida, tá? Uma curva um pouquinho diferente lá da curva tensão-vida. Né? Eu vou traçar a curva com mais precisão. Nessa curva eu tenho dois componentes. Eu tenho um componente plástico e um elástico. Ó. O elástico para alto ciclo, ele prevalece. Para baixo ciclo, tá? 10 na 4 para menos, ele prevalece a deformação plástica. Tá? Plástica. Então, por isso que ela é mais usada para baixo ciclo. Ela soma a parte elástica com a parte plástica. Ele tem uma equação para a parte plástica. Então, a gente tem aqui deformação verdadeira, número de ciclos no coeficiente que depende do material, C. E uma outra equação para a parte elástica. Sigma, né, que seria a tensão de falha verdadeira, sobre E. Sigma sobre E vai dar deformação elástica, tá? 2N no coeficiente B. E aí a gente tem aqui, tá? A relação Manson-Coffin entre vida e deformação do material. Aqui tem lá na tabela alguns coeficientes desses caras aqui para alguns materiais, se vocês quiserem tentar aplicar no caso de vocês. Tá? Valores para deformação total em descontinuidade não são disponíveis. Isso aqui a gente tem que testar essa curva para a tua falha, o teu material. Tá? Então isso é trabalhoso. Isso é trabalhoso. Método deformação vida. De novo, está acabando a minha reunião. Eu vou... Vocês querem fazer intervalo agora ou querem fazer depois, pessoal?
Vai fechar o Zoom aí. Fizemos